Você tem alguma empresa do setor de energia na carteira? Bom, eu tenho e mais de uma. E Neo Energia, que eu quero trazer hoje os principais números, também está na minha carteira. Bom, vocês sabem que a gente está na temporada de resultados do segundo trimestre de 2022 e essa semana então Neo Energia entregou os seus números e eu quero trazer os pontos que eu considerei mais relevantes, mas também quero apontar aí uma questão de risco para a empresa, principalmente quando a gente fala da questão de governança, que eles andaram pisando aí um pouco na bola, principalmente no final do ano passado. Se você tá meio por fora, me acompanha até o final do vídeo que eu vou explicar um pouco melhor essa situação. E acima de tudo isso, eu também quero trazer a questão dos múltiplos, que não somente Neo Energia, mas outras empresas do setor estão negociando e que, gente, já vou ser sincera logo no início do vídeo, eu acho que várias empresas do setor de energia estão negociando a múltiplos muito interessantes e que para quem pensa no longo prazo, olha, acho que vai deixar saudades. Acho que esses múltiplos estão muito interessantes. Também, óbvio, para quem está olhando esse ano eleitoral, que é muito mais volátil e talvez está querendo diminuir um pouco então a volatilidade da carteira, colocar o pezinho em um setor perene, né, e empresas que já estão consolidadas. Então, eu acho que sim, gente, vale a pena estudar muito bem essas empresas e esse setor. E sabendo disso, sabendo que vocês acabam sempre perguntando também de outras empresas de energia, eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição um relatório que vocês podem baixar gratuitamente que a Levante fez, onde eles trazem uma análise de Engie, que eu sei que vocês gostam muito, de Copel e também de Eletrobras. E aí, a fim de complementar os estudos de vocês, né, e as escolhas de vocês, vocês podem unir todos esses materiais junto com os vídeos que eu faço aqui e tomar aí a melhor decisão para a carteira de investimentos de vocês, beleza? Bom, pessoal, deixa eu começar trazendo para vocês, então, os principais números de Neo Energia que ela divulgou, depois a gente vai para uma parte um pouco mais subjetiva, vamos dizer assim, né? Então, de cara, eu quero trazer para vocês a questão do EBITDA e do lucro líquido. Aqui eu acho que a gente teve um avanço muito importante, eu vi com bons olhos esses números que foram entregues, inclusive foram acima da expectativa do mercado. O EBITDA cresceu 40% ano após ano e quando a gente fala do lucro líquido, a gente teve um crescimento de 7%. Aqui eu acho que a gente tem três fatores principais que nós podemos citar. O primeiro é o reajuste tarifário. Eu acho que esse é um ponto muito importante, não somente para a Neo Energia, mas também para as outras empresas do setor, que geralmente essas empresas, dado algum momento muito crítico, onde algumas empresas, né, que têm impacto do governo, eles podem dar alguma canetada e mudar alguma coisa, mas essas empresas geralmente elas conseguem repassar os custos e fazer esses reajustes tarifários rapidamente para a ponta final, que somos nós, os consumidores. E o porquê que isso é importante para as empresas, tá, gente? Porque da mesma maneira que a inflação atinge a população, também atinge essas empresas. Então, quando a gente vai olhar as despesas e tal, provavelmente vocês vão ver que em vários resultados que serão entregues do segundo trimestre de 2022, a palavra inflação ela vai estar muito presente ali na questão do aumento, né, dos custos operacionais e das despesas. Mas quando a gente pega essas empresas que conseguem rapidamente fazer esses reajustes, então elas conseguem diluir ou até mesmo amortecer um pouco esses impactos inflacionários que podem acontecer nos seus números, né? Então, reajuste tarifário foi um ponto que acabou impactando positivamente os resultados de Neo Energia. Outro ponto, gente, que também é muito importante é o aumento na receita com transmissão de energia, porque sim, Neo Energia ela tá na geração, na transmissão e também na distribuição de energia. Além de tudo isso, gente, falando também já da parte de geração, eu acho que teve um ponto muito importante para o resultado de Neo Energia, que foi justamente a parte de energias renováveis ou energias um pouco mais limpas, né? Por conta do parque eólico chafariz. Então ele já está integrando aí o resultado de Neo Energia e eu acho que esse é um ponto importante não somente para ela, mas para outras empresas do setor que entendem a importância de buscar, né, outras fontes de energia que não somente hidrelétricas ou até mesmo termoelétricas, né? Então essas fontes de energia renováveis ou um pouco mais limpas, elas fazem muito sentido, principalmente entendendo que aqui no Brasil nós somos muito dependentes, né, das hidrelétricas e quando a gente tem uma crise hídrica como a gente viveu no final de 2020 e também 2021, nós sabemos o quanto as empresas são impactadas e quando elas conseguem diversificar então essa matriz dentro ali do seu portfólio, isso consegue diminuir um pouco os impactos. É claro que elas ainda serão muito impactadas, mas consegue diminuir isso um pouquinho. E eu acho que esse é um ponto muito importante e Neo Energia tá indo para esse caminho. Não somente ela, mas também outras empresas, né? EDP, Engie e tal, eu já trouxe esses pontos para vocês. Agora, saindo da parte de transmissão e até mesmo da parte de geração, vamos falar da parte de distribuição, gente, porque a Neo Energia, ela cresceu aí em mais de 309 mil clientes
clientes comparando com o segundo trimestre de 2021. A energia distribuída, ela até não cresceu tanto, tá, gente? Cresceu aí 0,7%. E a própria questão da distribuição continua muito parecida com os períodos anteriores, né? 33% com a parte residencial, 30% com a parte de mercado livre, que é quando as empresas negociam, fazem alguns contratos diretamente, né, com as empresas de energia, conseguindo aí muitas vezes algumas tarifas um pouco mais interessantes, pensando em contratos aí um pouco mais longos. Então, essa distribuição, a maior parte fica justamente com isso, o mercado livre e a própria parte residencial. Então, nessa questão não mudou muito, teve sim um pequeno avanço, um avanço positivo, e cabe ressaltar, gente, que dentro desse resultado, tá, ele já está sendo contemplado inclusive a Neoenergia Brasília, né? Então, teve essa mudança lá em Brasília. Eu vi que uma galera, inclusive, estava reclamando no Twitter de queda de energia, de, enfim, oscilação de energia, mas, de qualquer maneira, a Neoenergia, então, está com os pezinhos lá e tudo isso já está refletindo nesse resultado. Agora, indo para a parte de despesas operacionais e alavancagem, né, gente? Eu trouxe para vocês a questão da inflação. Então, eu trouxe isso justamente porque as despesas operacionais de Neoenergia, elas ficaram em mais de 965 milhões de reais. E isso foi um acréscimo de mais de 11%. Muito parecido, inclusive, com a nossa inflação, mas é óbvio que não é somente isso, tá, gente? É claro que tem os custos maiores, mas eles também tiveram a integração, então, de novos clientes, entraram, então, muitos clientes, também novos negócios, porque eles investiram e expandiram a parte das linhas de transmissão, e também tem o próprio parque eólico chafariz, como eu trouxe para vocês, né, que é agora olhando para essa geração de energia um pouco mais limpa. Tudo isso acabou subindo um pouco os custos de Neoenergia, mas como eu trouxe para vocês, ela conseguiu fazer esse reajuste tarifário, ajudou bastante nessa questão das despesas, né? Agora, um ponto que a gente tem que ficar de olho é justamente a questão da dívida, tá? Naturalmente, quando a gente olha uma dívida líquida pelo EBITDA, negociando aproximadamente 3 vezes ou mais do que 3 vezes, a gente enxerga isso com um pouco mais de risco, mas como vocês podem ver nessa imagem aqui, a Neoenergia, ela historicamente tem negociado sim em 3 vezes ali a sua dívida líquida pelo EBITDA. Ela conseguiu diminuir um pouquinho agora nesse último trimestre, mas segue muito ali na média. O que é importante a gente analisar é justamente o perfil da dívida, e o perfil da dívida de Neoenergia é uma dívida longa, de mais de 5 anos, então ela é uma dívida que é controlável, vamos dizer assim. E essas empresas de energia, elas conseguem até se alavancar um pouco mais, porque elas têm uma previsibilidade um pouco maior na receita, então elas têm que fazer ali os seus investimentos, suas ampliações, suas melhorias nas redes, então tudo isso traz aí algumas despesas e um endividamento um pouco maior. Então até aqui não vi nada demais, só que existe um porém, tá, gente? Quando a gente vê uma alavancagem um pouco maior, algumas empresas, por exemplo, como a EDP, elas atrelam a distribuição de dividendos conforme a alavancagem financeira da empresa. No caso de Neoenergia, eles até comentaram isso, né, na última conferência, no último balanço, que se essa alavancagem ela subisse um pouco, é óbvio que isso compromete um pouco os dividendos, né? Porque aí a prioridade deles acaba sendo justamente fazer novos investimentos, fazer algumas melhorias, e aí a distribuição pode ficar um pouco menor. No caso de Neoenergia, ela já não é uma exímia distribuidora de dividendos, tá? Como vocês podem ver, o dividend yield dela dos últimos 12 meses está em aproximadamente 5%. Quando a gente fala do setor de energia, nós temos empresas que estão distribuindo muito mais do que isso, né? A própria EDP, a própria, por exemplo, Taesa, ISA-CETEP, claro que tem algumas aí que são puramente transmissoras, mas enfim, a questão é que tem algumas opções que distribuem muito mais dividendos. Só que eu acho que Neoenergia, quando a gente olha nos múltiplos que ela negocia hoje, não é somente a questão de dividendos, mas a própria questão de valorização. Como vocês podem ver nesse gráfico aqui, gente, ela tem uma queda anual de quase 8%, né, considerando os últimos 12 meses. Quando a gente fala no dia que eu tô gravando para vocês, ela entregou resultado recente, o mercado gostou, foi acima do que o mercado esperava, por isso que ela tá subindo aí mais de 4% em um único dia. Mas quando a gente olha a questão dos múltiplos, gente, é aí que eu acho ela um ponto muito interessante, né? Porque Neoenergia negocia hoje a 4,2 vezes EV/EBITDA.
E isso é sim muito interessante, principalmente quando a gente compara com outras empresas do setor, né? Engie negocia a 7,6 vezes, Copel a 5,3 vezes, quando a gente fala de EDP 5,2 vezes. Então, entre essas principais empresas que a gente sempre acaba ficando de olho, ela ainda que negocia com múltiplos um pouco mais baixos, mas claro que existe um risco, né? Principalmente quando a gente fala da parte de governança corporativa. No final do ano passado, a gente teve um fato relevante e aí eu achei isso uma pisada de bola master com os acionistas, né? E eu digo isso porque eu também sou acionista de Neoenergia, que foi justamente aquele acordo que a Neoenergia fez com a Iberdrola, né, que é a controladora, né, que é uma das principais controladoras da empresa, de pagar royalties para o uso da marca Iberdrola. Por que para mim isso não fez sentido nenhum? Primeiro porque eles vão pagar aí em torno de 0,9% em relação ali ao resultado de Neoenergia, o que deve dar aí um custo de mais ou menos uns 150 milhões por ano, o que é grana pra caramba, tá? A gente pode não parecer, dado alguns resultados de bilhões, vamos dizer assim, mas quer queira ou não, né? É grana que talvez poderia estar indo pro bolso do acionista. Mas qual que é o ponto principal sobre tudo isso? Nós estamos falando, gente, de um serviço básico. Pra que uma empresa de energia vai pagar royalties de uso de marca se energia é energia, entendeu? Você pode mudar o nome da empresa, usar qualquer outra marca de uma empresa e isso não vai afetar necessariamente no resultado, porque as pessoas usam a energia que tem ali, né? Então eu achei que isso não fez muito sentido e isso acabou onerando sim o acionista. Então o ponto de risco que eu chamo para a Neoenergia é que sim, ela tem números muito bons, sim, ela tem um múltiplo muito interessante, principalmente comparado com as outras empresas, né, como eu trouxe para vocês, mas a gente sempre fica com um pezinho um pouco atrás por essa questão da governança, tá? Então é óbvio, isso foi uma pisada de bola, mas eu faço esse alerta para que quem olhe, por exemplo, para uma Neoenergia da vida, que realmente acompanhe de perto, porque às vezes na calada da noite podem surgir aí esses fatos relevantes que, óbvio, o mercado, os acionistas como um todo podem não gostar. Mas tirando isso, sim, gente, eu acho que ela é uma boa empresa, eu acho que ela tem uma boa chance de crescimento pensando no longo prazo e nos múltiplos que não somente ela, mas outras empresas do setor de energia, Energias do Brasil, eu gosto muito, né? A Engie gosto muito também. Eu acho que é muito interessante olhar para essas empresas e para esse setor nesse momento com esses múltiplos pensando no longo prazo. Então, Neoenergia não é diferente. Eu tenho na carteira, sigo com ela na carteira e preciso até dar uma olhada se ela já não tá pedindo algum aporte, apesar de não ter caído muito, né? Mas eu tinha um pedacinho pequenininho dela, porque eu coloquei logo na sequência que ela fez o IPO, eu não consegui fazer a minha reserva no IPO, porque eu coloquei sem aquele lockup, né? Então eu acabei não sendo contemplada com o IPO, mas entrei depois, né? Então eu tenho que dar uma olhada lá na minha carteira se já não tá pedindo algum aporte, mas é uma empresa que eu gosto e que eu mantenho na carteira, beleza? Bom, pessoal, mas dito tudo isso, entregue todos esses principais números de Neoenergia, eu quero saber de vocês. Vocês investiriam ou vocês investem em Neoenergia ou até mesmo em alguma outra empresa que eu falei nesse vídeo? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.